7 de setembro de 1822. Dom Pedro I brilha às margens do Ipiranga, em São Paulo, com o grito de "Independência ou morte". É a imagem que todos nós aprendemos na escola. O Brasil estava, enfim, livre de Portugal. Ou pelo menos foi o que nos contaram. A verdade é que, bem longe dali, no norte e nordeste do país, o exército português não aceitou essa história tão facilmente. E a batalha mais sangrenta, mais decisiva e, sem dúvida, a mais brutal pela independência do Brasil não aconteceu no Sudeste. Ela aconteceu no Piauí, às margens do rio Genipapo. E o mais incrível, não foi lutada pelo exército imperial, mas sim pelo povo. Hoje, o Arquivo Enigma vai desvendar a história da batalha que o Brasil tentou apagar da memória. Para entender essa guerra esquecida, precisamos olhar para o mapa de 1823. Enquanto o Sul, com Rio de Janeiro e São Paulo, já se via como Brasil, províncias como Piauí e Maranhão ainda eram fiéis à coroa portuguesa. E para garantir que continuassem assim, Portugal enviou um de seus oficiais mais competentes e brutais, o Major João José da Cunha Fidié. A missão dele era clara: sair de Caxias, no Maranhão, com uma tropa de quase 2.000 homens bem treinados, armados com fuzis, baionetas e canhões, e esmagar qualquer foco de rebelião no Piauí. O plano era reconquistar o Nordeste e, a partir dali, marchar para reunificar o Brasil sob o domínio português. O problema é que o recém-criado Exército Imperial Brasileiro estava muito longe, no Sudeste, e não tinha como ajudar. Então, quem poderia parar a poderosa tropa de Fidié? A resposta veio do próprio sertão. Um exército improvisado de vaqueiros, fazendeiros, adolescentes e camponeses. Cerca de 2.000 piauienses e cearenses que se uniram para defender sua terra. Suas armas? O que eles tinham em mãos: facões, foices, paus, pedras e algumas velhas espingardas de caça, as pica-pau. Eles não tinham uniformes, não tinham treinamento militar, mas eles tinham uma causa. Tinham a coragem e a certeza de que lutavam pela liberdade. No dia 13 de março de 1823, os dois exércitos se encontraram às margens do rio Genipapo, na cidade de Campo Maior. Quando o Major Fidié viu aquele grupo de sertanejos mal armados, vestidos com suas roupas de couro, ele certamente pensou que seria uma vitória fácil, um passeio no campo. Ele não poderia estar mais enganado. O que aconteceu ali foi um verdadeiro massacre, mas um massacre heróico. Os brasileiros, sabendo que não teriam chance em uma troca de tiros à distância, fizeram o impensável. Correram em direção às linhas portuguesas para lutar corpo a corpo. Eram homens com facões avançando contra fuzis, baionetas e o fogo dos canhões. A Batalha do Genipapo foi a mais sangrenta de toda a Guerra da Independência. Foram mais de 5 horas de combate brutal e desesperado. Ao final do dia, o campo de batalha estava coberto de corpos. Mais de 400 brasileiros foram mortos, muitos deles de forma violenta, trucidados pela superioridade do armamento português. Do lado de Fidié, as baixas foram mínimas. No campo de batalha, o exército português foi o vencedor. Aparentemente, a revolta popular havia sido esmagada de forma definitiva. Fidié e seus homens comemoraram a vitória. Mas a história ainda não tinha acabado. É aqui que o caos se transforma em um ato de pura genialidade estratégica. Enquanto Fidié e sua tropa massacravam os sertanejos na linha de frente, um outro grupo de brasileiros, muito mais discreto e escondido, executava a segunda parte do plano. Eles não atacaram os soldados, eles atacaram o coração do exército português, aquilo que o mantinha em movimento. Enquanto a batalha acontecia, esse grupo contornou o combate e foi direto para a retaguarda dos portugueses. Lá, eles roubaram tudo, toda a bagagem, todos os suprimentos de comida, todo o dinheiro que era o tesouro do exército e quase toda a munição reserva.
E talvez o mais importante, levaram embora os bois e os cavalos. Então, imagine a cena. O Major Fidié, vitorioso no campo de batalha, mas completamente isolado no meio do sertão do Piauí. Seu exército estava sem comida, sem dinheiro, sem munição e, o pior de tudo, a pé. O exército vitorioso estava, na prática, condenado a morrer de fome e sede. O que o Arquivo Enigma conclui é que a Batalha do Genipapo foi a derrota mais vitoriosa da nossa história. Fidié, faminto e sem recursos, não teve outra escolha a não ser recuar para o Maranhão. Mas sua jornada de volta foi um inferno. Perseguido e enfraquecido, ele acabou cercado e foi forçado a se render meses depois. A coragem e o sacrifício daqueles vaqueiros e sertanejos armados com facões impediram que Portugal reconquistasse o Nordeste e, com isso, garantiram a unidade do Brasil como um só país. Mas então fica a pergunta: se essa batalha foi tão importante, por que ela foi praticamente esquecida pela maioria dos livros de história? A resposta é simples e um pouco incômoda. A história oficial do Brasil foi escrita, em grande parte, a partir da perspectiva do Sudeste. E para essa narrativa, era muito mais elegante e bonito focar na figura heróica de um príncipe, Dom Pedro I, declarando a independência às margens do Ipiranga. É uma imagem mais nobre do que a de um vaqueiro ensanguentado lutando com um facão no sertão do Piauí. O Arquivo do Genipapo é a história de um Brasil real, popular e aguerrido. Uma história que o Brasil precisa conhecer e lembrar. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Com este episódio, fechamos esta série de investigações sobre os segredos da nossa história. Mas qual será nosso próximo mergulho nos mistérios do Brasil? Deixe sua sugestão nos comentários. Nós lemos todas elas. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Até a próxima!